Olá, bom dia! Bem-vindos ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 15 de maio. Chegamos ao meio do mês. A gente vai começar a edição de hoje falando de um tema que movimentou muito essa semana aqui em Portugal e não só. Essa semana, 13 de maio, aquele dia em que os católicos celebram as aparições de Nossa Senhora de Fátima. E como eu disse, é um tema que mexe muito com Portugal, mas também com muitos brasileiros, já que a fé no Brasil em Nossa Senhora de Fátima também é muito grande. O movimento no Santuário de Fátima é gigante. Eu, pela primeira vez enquanto jornalista, tive a oportunidade de estar lá, de acompanhar as cerimônias que acontecem ainda na noite do dia 12 e também as que acontecem no próprio dia 13. Eu pude presenciar, ver mesmo ali no rosto de todo mundo, de cada um que estava lá, aquele momento de fé, aquele momento de oração, e tive, claro, a oportunidade de conversar com muitos brasileiros, peregrinos brasileiros que vieram especialmente para estar aqui nessa data e também quem já vive aqui em Portugal e acaba trabalhando muito nesse momento. Foi um prazer ter essas conversas lá com os meus conterrâneos e a gente vai acompanhar um pouquinho agora, sentir um pouquinho de como é que foi aquele momento em Fátima e ouvir um pouco dessas histórias. Vão muitos registros para casa? Muitos. Como é que foi estar aqui? Foi maravilhoso, né? Uma experiência incrível. Incrível, incrível, incrível. A gente nunca viveu nada parecido como isso. Um momento único. Vamos levar pra vida. Pra vida. Primeira vez? Primeira vez. Em Fátima, a primeira É minha vez. filha que me trouxe. Cara, não nega, são muito parecidas. Sim. E vivem aqui em Portugal ou não? Não, Brasil. Não, Brasil. Vieram especificamente para estar aqui no dia 13? Exatamente. Sim. Eu fiz questão de trazer ela nessa data para ela viver essa experiência. É, porque ela é minha mãezinha do coração. E aí, no meio dessa movimentação toda que existe entre Brasil e Portugal, quando a gente fala de Fátima e do Santuário de Fátima, não é, Alice? O grupo Raízes de Fátima tem uma longa história já para contar aqui no trabalho, junto ao santuário, junto com os brasileiros, não é isso, Alice? Tem sim, tem crescido bastante, Carol. Olha, foi uma alegria te encontrar aqui hoje, Também. né? Super especial esse dia, né? Véspera do dia 13 de maio e ao longo, né, dos últimos quase 10 anos, são 9 anos, né, que a Eliana, ela criou Raízes de Fátima, né? Ela descobriu, daqui a pouco você vai falar com ela. Tá aqui do ladinho, Tá aqui do ladinho. Olha, super Eli. A Eli, ela criou Raízes de Fátima, né? E uns anos depois a gente se conheceu, 2 anos depois. E aí nós estamos juntas desde então aqui, trabalhando, né, nessa proposta que é praticamente uma missão, né? A missão de levar uma mensagem sobre paz. A gente sente tanta necessidade de falar sobre paz, paz no dia a dia, né? Agora nesse momento em que a gente está a acompanhar, né, tantos problemas mundiais, a paz ela se torna ainda mais uma mensagem fundamental. E é isso que a gente busca aqui com o que nós fazemos no Raízes de Fátima, né? Falar da paz, né? Levar a paz nas mensagens e curiosamente, né, nós temos tido um trabalho fantástico com muitos brasileiros. Tem vindo bastante grupos de brasileiros, né, sendo recebidos aqui pelos guias do Raízes de Fátima. E você reuniu agora nesse livro histórias de alguns desses peregrinos, é isso? É verdade. E aí foi um grande desafio, na verdade. E esse livro, Nas Raízes de Fátima, Histórias Inesquecíveis de Peregrino, é um pouco isso, uma partilha das pessoas que vêm até aqui e trazem nos seus corações histórias lindas, emocionantes, incríveis, de uma fé que realmente nos emociona profundamente. E com a ajuda aqui da Maria Alice, porque se não fosse ela o livro não existia, tanto ela insistiu e foi mentora de todo esse livro. E nós compilamos então algumas histórias
que realmente tem impactado muito na vida de quem lê, né? Mas os brasileiros vêm com uma devoção muito marcada, a gente sente, pela Nossa Senhora de Fátima. Muitos que juntam, não é, fazem uma poupança a vida inteira para poder vir aqui uma vez, porque a avó era muito devota, porque a mãe era muito devota. Então é algo que vem de família, não é? É uma devoção que vem através das gerações. Isso é muito bonito de se ver, isso é muito presente e marca realmente no povo brasileiro essa devoção à mãe, não é? A mãe que está no céu, seja em Nossa Senhora Aparecida, seja em Nossa Senhora de Fátima, que nós verificamos que acaba por estar presente em cada igreja, em cada paróquia e também na casa de tantos brasileiros. Não é só descendentes de portugueses, mas dos brasileiros também. Vi uma bandeira do Brasil belíssima. Vieram de onde? Brasil, São Paulo, Osasco. E por que vir até aqui? Por amor, a nossa mãe. Como que está a expectativa, então, para participar desse momento, logo mais na missa? Muita emoção, muita gratidão. Nossa Senhora, acho que é tudo na nossa vida, né? A gente tem tido muitas graças alcançadas pelo mistério de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima tem muita proximidade com o povo brasileiro, não é isso, Renato? É verdade. Quando a gente pergunta aqui no Brasil quem é Nossa Senhora de Fátima, a gente responde é nossa mãe. Não responde a rainha de Portugal, não responde, né? Então é algo muito forte. Quando pergunta aqui quem é Nossa Senhora Aparecida, eles falam é a padroeira do Brasil. Se faz ao contrário, ela fala é nossa mãe. Então é uma devoção muito forte. Hoje é uma festa da igreja confirmada. Todas as igrejas estão fazendo missas solenes ligadas a Nossa Senhora de Fátima hoje. E a gente tem essa graça de estar aqui, já há tanto tempo planejando, vim para o 13 de maio e ficar uma semana aqui. E como é que se prepara? Quero saber como é que se prepara para acompanhar uma missa aqui em Fátima, nesse friozinho. Então, eu acho que nós somos escolhidos por Deus, né? Eu acho assim muita gratidão, muita gratidão. Eu estou aqui pela primeira vez, estou muito feliz. Esse ano eu faço 70 anos e estou sentindo uma bênção de Deus, né? Então eu acho assim que estar aqui aos 70 anos comemorando, né, que eu faço agora em setembro, é uma bênção, sabe? Não tem assim palavra para descrever. Por mais que você queira chegar em São Paulo e comentar como foi, as pessoas têm que vir e sentir, porque é uma coisa que a gente sente na alma, você entendeu? Foi realmente um momento muito bonito e mais uma vez eu agradeço aqui a todos esses conterrâneos que pararam um pouquinho para conversar com a gente ali durante aquele momento. E aí, o que aconteceu também? Durante a coletiva de imprensa no Santuário de Fátima, o reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, conversou um pouquinho com o DN Brasil, falando justamente sobre essa proximidade que existe entre Brasil e Portugal e os santuários de Nossa Senhora, a fé em Nossa Senhora de Fátima, que, na opinião dele, está cada vez mais crescente no Brasil. Vamos ver o que ele disse. A percepção que nós temos é que a devoção a Nossa Senhora de Fátima continua a crescer e a aumentar no Brasil. E isso chega-nos de diversos modos, nomeadamente nos muitos convites que nos são feitos para o Santuário de Fátima se tornar presente de algum modo em muitas atividades relacionadas com Fátima que vão ocorrendo por todo o Brasil. Há uma série de santuários de Fátima que estão a ser construídos, igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima, há congressos, simpósios, fóruns que são promovidos para falar de Fátima e da sua mensagem, como há também muitas outras atividades que dão conhecimento ao Santuário de Fátima e para as quais somos convidados. Obviamente a nossa capacidade de resposta não é assim tão grande, o Brasil é um continente, é um país enormíssimo, vamos dando resposta de acordo com aquilo que nos é possível, mas é verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria. O senhor esteve recentemente no Brasil, comentava aqui também, não é? Eu estive recentemente num fórum de turismo religioso no estado do Paraná, concretamente em Jacarezinho, mas na altura
tive a oportunidade também de conhecer, mesmo ali naquela região, um santuário, por exemplo, dedicado a Nossa Senhora de Fátima, que vai ser dentro de pouco tempo declarado como santuário diocesano, oficial. Temos uma série de outras, no estado do Paraná ainda, uma série de outras iniciativas relacionadas com Fátima que contaram com a presença de alguém do santuário para, enfim, sublinhar precisamente este dinamismo que vai existindo um pouco por todo lado. Mas estou a falar do estado do Paraná, podíamos falar também de tantos outros lugares no Brasil onde esta vitalidade da mensagem de Fátima é evidente. Pois é, como o Padre Carlos falou, realmente essa conexão entre Brasil e Portugal, no que toca à fé em Nossa Senhora de Fátima, tem sido cada vez mais crescente e o santuário aqui em Portugal está de olho e sempre acompanhando as iniciativas que surgem no Brasil. Vamos falar agora de outro ponto que tem relação aí, de certa forma, entre Brasil e Portugal, mas é mais pelo lado da nossa vida, né? A gente, brasileiro que vive aqui e também, claro, os outros cidadãos portugueses. Portugal, o governo português está no meio de uma confusão, a gente pode dizer assim, tentando aprovar suas alterações à lei laboral, o chamado pacote laboral do governo. O que é que significa isso? Assim como no Brasil, por exemplo, atualmente a agenda, uma forte agenda política é a questão do fim da escala 6-1 de trabalho, aqui em Portugal existe uma série de alterações que o governo quer propor, mas que tem encontrado muita resistência aí nas negociações que têm sido feitas com representantes dos trabalhadores e outras entidades. É um assunto que faz parte da agenda política aqui do país e faz parte, então, por consequência, da nossa vida, não é? De todo mundo que mora aqui. A gente vai ver agora como é que está acontecendo tudo isso, quais são as delicadezas envolvidas nessas negociações e quais são as diferenças e similaridades, então, com o Brasil, com a nossa editora executiva do Diário de Notícias, a Margarida Vaqueiro Lopes. Oi, Margarida. Pois é, Carol, e a confusão foi tanta ou tão pouca que aquilo que o governo decidiu fazer foi aprovar na mesma o novo pacote laboral, mesmo sem o acordo entre patrões e trabalhadores em sede de concertação social. Ontem, em Conselho de Ministros, o executivo de Luís Montenegro decidiu aprovar o chamado Agenda Trabalho 21, este pacote laboral que inclui mais de 100 medidas, e agora a discussão vai seguir para o Parlamento, onde o Governo vai tentar negociar com o Partido Socialista e com o Chega para tentar uma aprovação mesmo sem o acordo entre trabalhadores e patrões. Porquê é que está a ser tão complicado? Porque, em linhas muito gerais, basicamente Portugal quer, de alguma forma, o Governo quer flexibilizar o mercado de trabalho e os sindicatos não querem. Portugal tem uma lei que é relativamente restritiva, se compararmos com o Brasil, é muito restritiva em relação a muitas regras, como, por exemplo, os salários, os bancos de horas, a possibilidade de diferentes contratos de trabalho. Nós, em Portugal, temos uns contratos de trabalho que são muito fixos e tornam muito difícil, por exemplo, para uma empresa despedir uma pessoa. Inclui, por exemplo, se despede uma pessoa e se prova que o despedimento foi injusto, a empresa tem de reintegrar o trabalhador e tudo isso neste momento está em cima da mesa para ser alterado. Portugal quer se aproximar de governos de políticas mais liberais, quer ajudar as empresas a serem mais flexíveis, acredita que isso pode de alguma forma ajudar a economia. É algo que é uma discussão que vai durar ainda muito tempo, porque temos do outro lado os sindicatos a dizer isto é um atentado à liberdade dos trabalhadores e àquilo que são os direitos garantidos. Uma das questões, não será mais relevante, mas que eu considero muito curiosa em toda esta discussão que se tem sobre o pacote laboral, tem que ver, por exemplo, com os dias de descanso. E talvez aqui seja fácil para se entender uma diferença que há com o Brasil. No Brasil é obrigatório que, pelo menos ao fim de 7 dias, um trabalhador não pode trabalhar mais de 7 dias seguidos, tenha de haver 24 horas seguidas de descanso que é pago e preferencialmente que esse descanso seja feito durante o final de semana. Em Portugal, os trabalhadores têm de descansar 2 dias obrigatoriamente durante a semana, portanto 2 dias de descanso para 7 dias de trabalho, preferencialmente também durante o fim de semana, mas claro que isto é um problema para alguns setores, como a indústria ou o retalho. E em Portugal vai-se tentar liberalizar ou flexibilizar esse descanso. Portanto, aquilo que o Governo quer é que a pessoa possa descansar em dias aleatórios que dependam, sobretudo, do acordo do patrão. O que é que acontece no Brasil, por exemplo, e é um caso muito recente e que eu acho que é muito curioso.
Ainda esta semana, em entrevista à Folha de São Paulo, o responsável da rede de supermercados BH anunciou que todas as suas lojas, são mais de 40 no estado do Espírito Santo, vão obrigatoriamente fechar ao domingo, o que significa que os trabalhadores daquele grupo vão todos descansar ao domingo obrigatoriamente. Porquê que isto é importante? Porque, na verdade, nós podemos descansar 2 dias da semana, mas os nossos filhos, por exemplo, estão na escola durante a semana, não é? Portanto, eu descanso à quarta e à quinta-feira, mas depois não estou com eles porque eu descanso ao sábado, porque eu trabalho ao sábado ou ao domingo, ou o meu marido, ou a minha mulher, ou o que seja, não é? E, portanto, esta flexibilização para os sindicatos significa quase um retrocesso naquilo que são os direitos laborais conseguidos. A grande questão aqui é que vai ter de se chegar a um entendimento sobre aquilo que são as necessidades do trabalho atual, que é muito diferente, porque hoje em dia as pessoas não trabalham só num lugar específico, muitas pessoas têm trabalhos que permitem trabalho híbrido, têm muitas solicitações diferentes, muitas vezes até uma jornada de trabalho maior. E a lei que nós temos em Portugal, ao dia de hoje, é uma lei antiga que não responde àquilo que são as necessidades das empresas. Claro que não pode atacar o direito dos trabalhadores, mas aquilo que está a ser feito noutros países, e nomeadamente que foi feito no Brasil, após as alterações da lei de 2017, que foi liberalizar para tentar fomentar a economia, parece poder ser um caminho. E eu acho que este exemplo, por exemplo, passando o pleonasmo, este exemplo de BH, tem esta questão de nós estamos a respeitar aquilo que são as necessidades de hoje em dia, fechando um comércio ao domingo, estamos a proteger o direito dos trabalhadores e, segundo o responsável da retalhista, aquilo que acontece efetivamente é que não só não houve uma diminuição das vendas, porque as vendas foram transferidas para outros dias, mas houve uma redução da rotação, da rotatividade dos funcionários da própria rede de varejo. O que significa o quê? É uma solução válida para ambos, é uma solução que serve trabalhadores e patrões, e eu acho que é neste caminho, este caminho que tem de ser feito em Portugal. A confusão vai manter-se, ninguém sabe se ela vai passar no Parlamento, mas acima de tudo eu acho que este é um bom momento para Portugal pensar qual o caminho que quer fazer nas reformas laborais e que tipo de país quer ser. Se quer ser um país que só atende aos patrões ou se quer ser um país que só atende aos trabalhadores. De fato, tem muito ainda para ser resolvido e a gente continua acompanhando, claro, com uma cobertura completa no Diário de Notícias. Obrigada, Margarida, pela participação. Vamos falar agora de um outro tema que o DN Brasil tem acompanhado muito de perto, não é? Alterações à lei da nacionalidade portuguesa, especialmente no que toca aos bebês recém-nascidos em Portugal que, quando a lei entrar em vigor, não vão ter mais direito à cidadania portuguesa originária. O que é que isso significa? Significa que esses bebezinhos vão ter que ser registrados como cidadãos brasileiros e, a partir daí, os pais vão ter que solicitar a regularização dessas crianças em território nacional. Tem novidade, essa semana a AIMA disponibilizou o formulário através do qual os pais vão poder pedir a autorização de residência desse bebezinho. Vamos saber então como é que vai funcionar tudo isso com a editora do DN Brasil, Amanda Lima. Oi, Amanda. Isso mesmo, Carol. Olá a todos que nos acompanham aqui no Radar DN Brasil. Já estava com saudades de participar aqui do nosso programa semanal para manter a nossa comunidade atualizada a respeito dos assuntos que interessam a todas as pessoas migrantes ou aquelas que pretendem ser imigrantes também. O assunto de hoje é um assunto muito importante, ainda na sequência das alterações da Lei da Nacionalidade, que é o assunto que, digamos, mais preocupa imigrantes nesse momento, e é sobre o reagrupamento familiar dos bebês nascidos no território nacional. Essa foi uma das principais dúvidas quando o presidente da República, Antônio José Seguro, promulgou a lei no dia, acho que foi no dia 13 de maio, se não me engano. E muitas pessoas vieram nos perguntar, até mesmo houve uma certa divergência entre advogados dessa área, porque a lei é um pouco confusa, de qual seria o artigo na lei que pode ser utilizado para fazer o documento desses bebês que não terão um direito facilitado à nacionalidade portuguesa agora com a mudança da lei. Inclusive, foi manchete do Diário de Notícias de segunda-feira essa informação. E nós, como sempre aqui no DN Brasil, nós, além de ouvir especialistas, como já fizemos na semana passada, com uma entrevista aqui no Radar DN Brasil, nós vamos ouvir diretamente as pessoas que
colocam a lei na prática, as pessoas que operacionam a lei, que nesse caso é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, e fontes no governo, para nos explicar como seria essa forma prática de aplicação da lei, porque esse artigo já existe, é o artigo 124, e agora esse portal já está disponível. Está disponível desde a quarta-feira, em que as pessoas já podem fazer essa aplicação. Bom, e aí lendo a repercussão dessa notícia, eu fiquei com a impressão de que algumas pessoas ainda estão um pouco negacionistas com a mudança da lei. Negacionistas no sentido de que acham que a lei não vai mudar porque ela ainda não foi publicada no Dia da República. É um fato que até o momento da gravação desse programa, nós ainda não temos a lei publicada. Mas esse é o último passo que falta e é um passo muito... Obviamente que é um passo importante, porque ele que vai determinar a data de que a lei entre em vigor, mas é um passo, digamos, muito mais fácil do que todos aqueles que já passaram há mais de um ano que essa lei é discutida. Ou seja, isso vai acontecer. E eu acho que algumas pessoas acham que isso não vai acontecer, dizendo, mas não precisa disso, não precisa disso. Bom, primeiro as pessoas queriam saber como seria. Nós divulgamos. Agora já está em vigor. Inclusive, numa atitude um pouco diferente do governo, que em geral, primeiro faz a alteração e depois vê como vai ser a aplicação na prática. Nesse caso, a aplicação já está definida e já está operacional antes da mudança oficial. Isso tudo para dizer que, sim, a lei vai mudar, resta apenas a publicação no Diário da República, já passou por todas as fases e, quando mudar, esse formulário vai ser muito necessário, que é para que as crianças que nascem aqui tenham um documento que atestem a legalidade no país. Claro que aqueles pais que já moram aqui há mais de 5 anos, com o título de residência, esse é um detalhe bem importante, o tempo de espera do documento, manifestação de interesse, nada disso conta. É a partir do momento que você tem o documento em mãos. Os que têm mais de 5 anos não vão precisar fazer esse procedimento porque a criança vai ter o direito automático à nacionalidade portuguesa. Mas as demais não, e nós sabemos que são muitas pessoas nessa situação. Sabemos que existem muitas imigrantes grávidas, porque, enfim, procedimento normal da vida, não é? Por isso, chama atenção para esse assunto de que o formulário já está disponível, que a lei vai sim mudar. Nós não sabemos quando vai ser publicada, mas a partir do momento que ela for publicada, essas alterações todas estarão em vigor. Tá bem? Se tiverem mais dúvidas, mandem sempre para a nossa equipe que a gente vai ir direto na fonte para tentar responder para vocês com credibilidade, com informação e com todos os detalhes para que vocês fiquem todos bem informados e bem informadas. Tá bem? Obrigada, Carol. Até semana que vem. Obrigada, Amanda, pela participação, um tema que a gente segue acompanhando com certeza. Vamos falar agora do governo brasileiro, que reagiu com surpresa ao fato de ter sido cortado da lista de países exportadores de carnes para a Europa. Uma notícia que repercutiu muito no Brasil essa semana, especialmente por ter chegado poucos dias depois da entrada em vigor, de forma parcial, do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo o governo brasileiro, eles vão ter que tomar algumas medidas para garantir que esse comércio, essa exportação de carnes continue acontecendo de forma segura e eficaz. Agora, o que motivou a Europa, então, a tomar essa decisão, não é? Vamos saber, então, com a Yara Lemos, nossa parceira colaboradora em Brasília, que analisa agora essa situação para a gente. Oi, Yara, bom dia. Olá, Carol, bom dia quem nos acompanha no Radar DN Brasil. O governo do Brasil tem trabalhado de forma intensa nas últimas horas para reverter a decisão da União Europeia que veta, a partir de setembro, a exportação de carnes de origem animal saídas aqui do Brasil para o bloco europeu. Logo após o veto ter sido anunciado, o Brasil deu início a uma ofensiva diplomática para discutir a medida e buscar esclarecimentos sobre os critérios que motivaram a exclusão do Brasil da lista sanitária do bloco europeu. O Brasil corre contra o tempo, uma vez que a decisão da União Europeia precisa ser revertida antes do dia 3 de setembro, quando passa a ser implementada. Se não for revertida até essa data limite, a decisão do bloco europeu vai significar um prejuízo anual de cerca de 2 bilhões de dólares aos exportadores brasileiros, segundo números informados pelo Ministério da Agricultura do Brasil. A decisão da União Europeia não tem um impacto imediato, pois ela entra em vigor apenas em 3 de setembro. No momento, não há qualquer proibição em vigor e o Brasil continua exportando carne e outros produtos de origem animal
para os países da União Europeia. Mas, se o que era permitido ficou proibido, o que fez a União Europeia mudar de ideia em relação à carne brasileira? Aí é que está, Carol. A União Europeia mantém uma lista de países considerados aptos a exportar produtos de origem animal para os países do bloco. Para integrar essa relação, cada país precisa comprovar que segue rigidamente as normas sanitárias europeias. O Brasil estava autorizado até agora, mas acabou retirado desta lista após a revisão das regras ligadas ao uso de antimicrobianos na criação animal. Estes antimicrobianos são medicamentos usados para combater micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Na pecuária, essas substâncias elas podem servir tanto para tratar doenças quanto para estimular o crescimento dos animais e, com isso, aumentar a produtividade. É aí exatamente que entra a questão. O Bloco Europeu considera que o Brasil ainda não conseguiu demonstrar de forma suficiente que estas substâncias deixaram de ser utilizadas ao longo de toda essa cadeia produtiva animal destinada à exportação. O Brasil precisa mudar esse cenário para manter a exportação de carne animal para os países da União Europeia, já que outros países que integram o Mercosul, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, permanecem autorizados a exportar normalmente carnes para o bloco europeu. É fato que enquanto o meio diplomático aí corre para reverter o veto, crescem suspeitas de que a medida tenha sido uma espécie de toma lá da cá, impulsionada por produtores dos países do bloco que se colocam contrários à implementação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, tratado esse que passou a valer de forma provisória no último dia 1º de maio. Pelo acordo, o Brasil passou a exportar carnes bovina e de aves com alíquota zero para os países europeus. Produtores de proteína animal do bloco, como é o caso dos franceses, não cansaram de protestar contra o acordo e ainda fazem esses protestos. A própria imprensa francesa classificou a medida dessas últimas horas como o envio de um sinal de vigilância, especialmente por a União Europeia enfrentar fortes críticas do setor agrícola francês na sequência da assinatura do acordo. Os produtores locais da Europa temem que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia desencadeie uma concorrência desleal por parte das importações latino-americanas, como é o caso do Brasil. O Brasil, claro, discorda completamente dessa premissa e vai colocar todas as peças no tabuleiro para reverter essa jogada de forma diplomática. Aguardemos as próximas rodadas desta disputa. A gente se vê na próxima semana. Até lá! E assim a gente encerra a edição dessa sexta-feira do Radar DN Brasil. Lembrando que se você tem sugestão de pauta, sugestão de cobertura ou quer só mandar uma mensagem, um comentário, escreve pra gente pelo nosso e-mail dnbrasil@dn.pt. Também dá para mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp ou então pelos nossos perfis nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia hoje, um abraço e até sexta que vem.